humano, né, que vai governar o Vaticano, que vai governar o mundo, que vai trazer influência, até porque, né, o falso profeta, ele aponta para o anti-Mashiach. E o que está escrito lá? Que o número dessa besta é 666. Morreu o Papa. Papa Francisco morre depois das eleições dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump é reeleito, assume agora a presidência, e esse ano de 2025 nós temos vários eventos importantes acontecendo, um após o outro. Presidência dos Estados Unidos, mudança na economia mundial, agora morre o Papa, há uma expectativa de quem será o próximo Papa. Será o sexto também o oitavo? O que está para acontecer nesses últimos dias? Hoje, no momento que estou gravando esse vídeo, temos a informação do apagão da Europa, se suspeita de um ataque cibernético. O que será que está acontecendo? Expectativa das coisas que virão. Você não pode perder o que temos para trazer para você de informação nesse vídeo. Fique conosco até o final. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo para você, que vai despertar mais e mais a tua vida espiritual. Shalom, shalom, queridos Raverinhos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. E esse vídeo de hoje falando sobre os eventos que estão ocorrendo agora no mundo, momentos atuais, né, coisas que estão ocorrendo diante dos nossos olhos. E antes de entrarmos aqui no nosso material e no assunto de hoje, eu quero convidar você que não se esqueça de dar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal se você não é inscrito, acionar o sininho. E claro que uma das coisas mais importantes é compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pelo conhecimento e tudo que nós temos buscado trazer, né, o sentido de ensinar a Torá de Deus, a lei de Deus, os mandamentos, a palavra de Deus, mantendo a chama do testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Então nós vamos entrar aqui no nosso material, mas antes de entrar no nosso material, temos aqui mais uma mensagem para você, mais um recado para você, com muito carinho para vocês, essa oportunidade maravilhosa que o Eterno tem nos dado de compartilhar o conhecimento. E através da nossa ZIL, da Zeit Yosef Yeshiva University, nossa Yeshivá é a nossa escola judaica, com registro aqui nos Estados Unidos da América, no estado da Flórida. Nós temos tido a oportunidade de proporcionar ao Brasil, né, todo esse acervo de conhecimento bíblico, teológico e judaico, abordando desde de Gênesis até Apocalipse, trazendo todo o teor teológico das Escrituras, numa visão judaica, trazendo comentários dos sábios de Israel, e não perdendo o foco na realidade também da harmonia com as Bessorot, os evangelhos e as palavras da Brit Hadashah do Novo Testamento. Até porque nesse primeiro nível, que é o nível Peshat, vai desde Gênesis até Apocalipse. E você não deve perder tempo, você deve vir estudar conosco. É o nosso convite para você. Aqui abaixo do vídeo você vai ter nas descrições aqui como entrar em contato com a nossa secretaria, como se inscrever na nossa Yeshivá, onde vai proporcionar a você um conteúdo, um conhecimento muito profundo. Na realidade, o nosso foco aqui não é levar as pessoas a um misticismo judaico exagerado, mas é levar a pessoa ao conhecimento das Escrituras com responsabilidade. Né? Nós estamos aqui no caminho de coisas muito boas que vão acontecer com a nossa Yeshivá, o nosso contato em Israel, ou seja, boas conexões. Então não perca tempo, venha estudar conosco na nossa ZIL, na Zeit Yosef Yeshiva University. Aqui abaixo, nos contatos, você vai poder se informar melhor como fazer para estar conosco. Você já é muito bem-vindo à nossa escola. Também quero deixar aqui para vocês um curso que temos, que é o curso de judaísmo,
da fé aos costumes, onde se você não tem tempo para estudar na Yeshivá, você também pode agregar conhecimento ao seu conhecimento, tudo que está sobre o judaísmo, tudo que relaciona o judaísmo, todas as partes do judaísmo que você de repente não conhece, a influência do povo judeu na arte, na música, na história, ou seja, dentro da cultura, dentro da religiosidade, as orações, a comida, as vestes do povo judeu, tudo que envolve a nação de Israel. Então você também pode acessar aqui no comentário, né, os links para que você possa estar adquirindo esse nosso curso, que vai ser de muito bom proveito para a sua vida. Muito bem, queridos, vamos então entrar aqui no nosso shiur de hoje, o nosso material que preparamos para vocês. Como eu disse aqui anteriormente, eu sei que vocês já têm acompanhado na mídia tantos vídeos, tantos que já têm contribuído com material sobre os papas, sobre o último papa. Nós vamos trazer aqui uma abordagem também sobre esse assunto, mas temos pontos importantes a considerar e eu chamo você para que esteja conosco até o final desse vídeo, porque nós vamos estar trazendo um ponto importante para que você possa estar atento nesse cenário espiritual que está montado diante dos nossos olhos. Então vamos lá, vamos entrar aqui no material que preparamos para vocês. Vamos estar falando sobre os eventos atuais, falar sobre esse oitavo Papa. Quem será? E agora? Como vai ser? O que será? Na contagem dos papas, esse que morreu é contado como o sétimo, então agora seria o oitavo. Existem várias teorias, seria o sexto, também o oitavo. E tudo isso eu quero chamar sua atenção para que você possa realmente entender à luz das Escrituras. E é claro que aqui não estamos para estabelecer verdades absolutas, tá? Não vamos estar aqui falando isso é aquilo, definitivamente, né? Ou seja, arbitrariamente. Não. Aqui com muita seriedade, muita responsabilidade, a gente quer levar você ao entendimento e na sua própria análise das escrituras dentro do seu original, do conhecimento dos princípios judaicos, os princípios das escrituras, você compreender o que está acontecendo. Então, te convido a estar conosco aqui, não se distrair, mas caminharmos juntos. Tudo isso para a gente entender sobre os papas, sobre chifres, a gente precisa voltar ao contexto. Já existe um material que fizemos sobre as bestas, tanto a besta da terra quanto a besta do mar, a prostituta sentada na besta. E eu quero fazer aqui uma revisão, uma hazará com vocês. No texto do Sefer Hitgalut, né, do livro de Apocalipse, nós encontramos a referência de essa mulher sentada na besta. E o texto traz para a gente da seguinte forma: veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que vistes foi e já não é. Põe a sua atenção aqui, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, vamos cortar o verso, se admirarão, vendo a besta que era e já não é,
ainda que é. Aqui há um sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Então veja que na visão, ele vê que essa besta que traz a mulher vem das águas, como diz o verso. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O contexto das Escrituras nos mostra que as águas sempre foram símbolo de nações. Então, logo, essa besta está vindo das nações. Verso 5 diz: e disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui eu trago para você um plano sobre a região de Roma. E é justamente a besta que tem 7 cabeças, na qual o anjo fala que é a cidade, né? É uma cidade que está edificada sobre 7 montes. Eu quero levar você aqui a ver esses nomes. São 7 montes que formam a região onde está fundada a cidade de Roma. Roma foi fundada em cima desses 7 montes. Isso nós estamos falando da Roma imperial, inclusive esse achado arqueológico que você está vendo aí, mostra uma moeda mostrando nesse período César Vespasianos, e do outro lado você vê uma mulher sentada sobre 7 montanhas e o nome Roma, né, em latim. Olhando para esse mapa, aí onde está Roma, você vê justamente o local aonde essa cidade foi fundada. Então, assim, realmente não tem para onde fugir. Essa besta, em parte, ela representa Roma. Agora, vamos falar da Roma papal, que aproveitou a sede do Império Romano Antigo, a Roma dos imperadores, e construiu toda a sua representação do cristianismo romano nas mesmas edificações e regiões do antigo Império Romano. Ou seja, continuou a Roma imperial, porém agora de forma religiosa e de forma cristã. O cristianismo oficial, estabelecido em Roma, com sua sede em Roma, nos mesmos lugares. Ou seja, e por que ela vem das nações? Porque sim, Roma dominou as nações do mundo. Inclusive, as nações se prostituem com Roma. Nós vamos ver aqui com detalhes que a mulher que está sentada sobre a besta é descrita como uma cidade. Está edificada sobre 7 montes. Se chama espiritualmente Babilônia, comete prostituição espiritual com as nações. E quando a gente olha a Roma religiosa, o Vaticano e a Igreja Católica têm as mesmas características. É uma cidade, está edificada sobre 7 montes, se chama espiritualmente Babilônia, porque nós vimos aqui as características são as mesmas desse sistema religioso, cometendo prostituição espiritual com as nações. Novamente você vê os montes, Capitolium, Corinalis, Vininalis, Esquilai, Palatium, Aventinus, Caelius. Mesma Roma imperial é refletida nessa Roma papal, a Roma dos papas, a Roma do cristianismo paganizado. Então, a suntuosidade de Roma, o Império Romano, que antes era dos grandes imperadores que até mesmo perseguia os discípulos de Yeshua, agora você vê a expressão da igreja em nome do cristianismo também habitando esse mesmo lugar, sendo referência como cidade das 7 colinas, o Vaticano. E quem é ali o líder desta cidade das 7 colinas? Hoje não é mais o imperador, hoje é o Papa. E nós vemos que as características que continuam sendo contadas pelo texto é muito literal. E hoje, claro, nós podemos trazer essas características e fazer comparações. Quando você olha um pouco para a roupa da época do Império Romano, você vê que as cores emblemáticas do Império eram justamente essas duas. Era a cor púrpura,
que é esse meio vinho, meio roxo, junto com o escarlata, que é o vermelho. Isso na época dos imperadores. Quando a gente vem para Roma papal, a Roma religiosa, você vai ver que as cores continuam predominantes. Olha a roupa desses bispos, dos arcebispos. Você vai ver que em momentos diferentes eles têm solenidades em que ora estão de vestidos de escarlata e horas eles estão de púrpura. E dependendo do cargo eclesiástico também as posições mostram as cores escarlate e púrpura. Você não tem uma cor amarela, você não tem uma cor verde, uma cor azul. Os que estão de preto, uma roupa mais social, né? Mas as cores religiosas aqui é ali o escarlata e o púrpura acima do branco. Né? Ou seja, Roma papal refletindo a Roma imperial do passado. E quando a gente fala que essa mulher sentada na besta, que na realidade a mulher é de fato a representação dessa igreja, isso dentro dessa visão, tá? A besta em si representa o sistema romano. Você vê aí o Papa junto com o sheik, né, num cumprimento religioso, como um ósculo santo. Você vê o Papa com o anel de São Pedro, segundo a tradição católica, que é onde a maioria dos líderes das nações vão beijar esse anel. Você vai ver tanto da parte do clero, da parte religiosa, quanto as nações do mundo que vêm e beijam a mão do Papa. E isso nós estamos falando de reis, representações diplomáticas, né, príncipes de estados, chefes de estados, homens poderosos do mundo que se juntam ao Vaticano, que se juntam à Igreja Católica, reconhecendo essa autoridade papal, essa autoridade religiosa. Então, eu quis trazer essa Hazará, voltar a esse assunto, né, rever com vocês, só para a gente trazer o contexto. Porque agora a gente vai entender melhor por que então o texto de Apocalipse está dizendo que eles também são reis e como entender então os papas como reis. Eu estou dizendo dentro dessa visão, existem outras interpretações sobre esses chifres e sobre estes reis. Essa interpretação que eu estou trazendo é uma que é muito corrente, que vê a cidade do Vaticano, a Igreja Católica, o sistema cristão pagão, como sendo essa mulher sentada na besta. Então vamos lá comigo, que eu quero trazer para vocês aqui um dado histórico que vai te ajudar a compreender, né, de fato o que significa essa parte dos reis. Nesse texto que eu trago para vocês, são informações que você pode buscar em qualquer lugar. Em 1929, o Tratado de Latrão, assinado entre a Itália e o Papa Pio XI, estabeleceu a independência do Vaticano como cidade-estado soberana sob controle do Papa, utilizada para apoiar sua independência política. Depois de violações da Reichskonkordat de 1933, que havia garantido à Igreja na Alemanha nazista alguma proteção e direitos, o Papa Pio XI emitiu em 1937 a encíclica Mit brennender Sword, que significa que condenou publicamente a perseguição da igreja pelos nazistas e sua ideologia de neopaganismo e superioridade racial. Depois que a Segunda Guerra Mundial começou, em setembro de 1939, a Igreja condenou a invasão da Polônia e as subsequentes invasões nazistas de 1940. No Holocausto, o Papa Pio XII dirigiu a hierarquia da Igreja para ajudar a proteger os judeus dos nazistas. A cidade do Vaticano é um estado eclesiástico, ou teocrático monárquico, governado pelo bispo de Roma, ou seja, o Papa. A maior parte dos funcionários públicos são todos os clérigos católicos de diferentes origens raciais, étnicas e nacionais. É o território soberano da Santa Sé, Sancta Sedes, e o local da residência do Papa, referido como o Palácio Apostólico. Aqui eu trago para você justamente esses papas que é muito importante que você compreenda isso. A partir ali da Segunda Guerra Mundial é o momento em que a Igreja Católica é vista como agora
nos seus líderes uma sucessão de reis, de monarquia papal, ok? Nós temos muitos, ou seja, na história há muitos papas desde o princípio da igreja, tá? Desde Constantino em diante. Porém, que tenha tido títulos de rei ou de monarquia papal foi a partir ali da Segunda Guerra Mundial. Então, de lá para cá, quantos papas receberam esse título de rei? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora. Ponha sua atenção nisso. Isso é muito, muito importante. Por isso que a gente está, no momento, como eu falei aqui antes, muito tenso, né? Nós temos aqui, olha, o Papa Pio XI, que foi ali do momento, né, o momento em que aconteceu essa troca e que ali Roma recebeu esse status agora de monarquia papal. Aí logo depois dele veio o Papa Pio XII, que foi o que atuou mesmo na Segunda Guerra Mundial, até mesmo em defesa a muitos judeus. O Papa João XXIII, o Papa Paulo VI, depois veio o Papa João Paulo I, o João Paulo II, depois o Papa Bento XVI e no final, que foi esse último de agora que faleceu, o Papa Francisco. Então, quando a gente olha na conta desses reis, você vai ver que até agora, até esse Papa Francisco, que acabou de falecer, seria uma conta de 8 papas. Só que a gente tem um pequeno problema, uma pequena situação que aconteceu. O Papa Bento XVI, que foi o sétimo, ele abdicou da sua posição de Papa, dando margem para um outro Papa no meio do seu papado. Ou seja, logo então, o Papa Francisco não seria o oitavo. Ele foi sétimo porque o Bento XVI, que era o sétimo, deveria ficar até morrer. E logo então vir o oitavo, que seria o Francisco, não, a conta não foi essa. Ele, como sétimo, o Bento XVI, ele abdicou da sua posição de Papa e então foi elegido outro para ficar no lugar dele, ou seja, ficou o Francisco. Então o Francisco não pode ser contado como oitavo, ele foi contado como sétimo. Ficaram 2 papas atuando juntos ali, atuando no sentido de estarem vivos, né? Somente um atuando, claro que foi o Francisco. Então ele está na conta, ele está na qualidade de sétimo, o que coloca a posição do que vem agora como um oitavo. Vocês compreendem isso? Que o que vai vir agora, o que vai ser elegido agora por Roma, vai ser o oitavo Papa. Então, é muito importante entender isso para não se confundir no meio de todo esse conto, né? Como eu disse aqui, o sétimo, que ele abdica, né? E logo o oitavo não é o oitavo, ele passa a ser o sétimo, né? E agora dando lugar para um oitavo que virá. Esse oitavo que vai vir, né, ele vai ter essa mesma característica que teve o Papa Francisco. O Papa Francisco foi uma pessoa, como os outros papas também, né, de influência nas nações, de influência na ONU, na União Europeia, como sempre discursando, sempre influenciando, trazendo o seu parecer, sua observação para influenciar na cultura, na política e principalmente na religiosidade do mundo. Né? Ou seja, uma voz que tenta ir às nações, uma voz que sai de Roma e provoca o coração das pessoas para o entendimento segundo Roma, ou seja, entender conforme Roma. Quero voltar com vocês ao texto só para a gente poder realmente continuar aqui a contextualização. Aqui o sentido, quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, e nós já vimos que esses 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Também são 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta.
Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Verso 16: E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então você veja que o verso 10 e o verso 11 fala especificamente de 7 reis, 5 caíram, um existe, que é o sexto, outro ainda não é vindo, que seria o sétimo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Aí o 11 define um pouco mais. A besta que era e já não é ela também o oitavo, e um dos 7, e vai à perdição. Então, aqui mostra claramente que aquele que seria o sexto também será o oitavo. Aqui eu estou mostrando para vocês o que agora, recentemente, nessas semanas, tem se divulgado, o funeral do Papa, né? Ali indo líderes das nações, e é muito interessante porque, olha que coisa interessante isso, vários líderes das nações se encontraram no sepultamento, no funeral, né, lá do Papa, e falaram de negócios, falaram de encontros e alianças. Ou seja, por ocasião da morte do Papa, os líderes das nações se encontraram em Roma. Veja como isso é significativo, tá? Então, isso é muito importante, você colocar sua atenção nisso. Essas fotos são fotos do funeral e com a multidão de gente aclamando o que eles chamam de Santo Padre ou Santo Papa. Ali toda uma liturgia, todo um ambiente espiritual, né, envolvendo as massas católicas cristãs do mundo, e eu tenho visto muita gente realmente prestar homenagens ao Papa. Então, de fato, o Papa, ele falece, e segundo as informações da Igreja Católica, foi no domingo da ressurreição, né, ali de Páscoa. Eles veem isso como algo muito significativo, muito simbólico. Embora tudo é complexo, claro, e contestável, porém aqui você vê já uma movimentação dos bispos e arcebispos, de todos aqueles que são candidatos a ser papa, já se reunindo, né, em Roma para esse momento de uma consagração de um novo papa, que será o oitavo nessa contagem desses papas monárquicos. Agora a pergunta é: será que nós estamos já a ponto de ver aquele que pode ser o falso profeta? Quem é que vai ser esse oitavo? Quem é que vai se manifestar ali como um novo líder da igreja? E isso está diante, querido, dos nossos olhos. Você percebe que todo esse ritual, toda essa parte religiosa envolve muita idolatria. Muita idolatria. Né? Aí me parece que a Capela Sistina, onde eles se reúnem para ali votar, né, para ver quem vai ser o novo Papa, né? Quem vai ser o novo representante da igreja. Porém, existe uma certa profecia de um certo católico chamado São Malaquias, né? Ele foi também, parece, canonizado, e ele lançou algumas profecias. Eu quero trazer essas duas profecias aqui, tanto a do São Malaquias, quanto também a de Nostradamus. E no final a gente vai entender por que eu estou trazendo tudo isso aqui, tá certo? Vamos ver essa profecia do São Malaquias, que são coisas que contribuem para o que está acontecendo aqui e se harmoniza com o texto de Apocalipse. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que tudo está apontando para o mesmo lugar. A profecia de São Malaquias para o último Papa. Bom, São Malaquias foi uma figura religiosa irlandesa do século XII. Apesar de não lhe serem conhecidas obras literárias com autoria indiscutível, no final do século XVI surgiu um texto que lhe foi atribuído. Ou seja, a profecia do arcebispo São Malaquias dos Sumos Pontífices. Está ali em latim e a tradução. Essa obra apresenta uma lista de papas, começando em Celestino II no século XII e supostamente quase que terminando com o Papa Francisco, cada um acompanhado por um breve lema simbólico como Ex Castro Tiberis ou Gloria Olivae. Bom, quando a gente olha para o que foi deixado, né, como profecia, o que torna esta lista especialmente relevante hoje é o fato de, após a referência ao Papa Francisco, aparecer uma seção final que tem sido amplamente interpretada como uma profecia do último Papa.
Temos aqui o trecho final da obra, tal como publicada pela primeira vez em 1595, né, por esse São Malaquias, que em latim aí está, e em português, para que você entenda, na perseguição final da Santa Igreja Romana, se sentará Pedro Romano, que apacentará as ovelhas em muitas tribulações, após as quais a cidade das sete colinas será destruída, e o grande juiz julgará o seu povo. Então veja que ele fala sobre o último papa a ser chamado de Pedro Romano. Isso pode ter vários significados dentro do que vai acontecer. Muitas pessoas estão pensando que o nome da pessoa que vai vir é Pedro, Petrus Romanus. Não necessariamente, até porque cada papa tem o seu nome normal, como esse era Bergoglio, e o nome religioso dele era Francisco. Tal como o Papa João Paulo II se chamava Karol Wojtyła, e o nome religioso dele passou a ser João Paulo II. Ou seja, não importa o nome original do arcebispo ali, da pessoa que foi escolhida, o que é importante aqui dentro dessa visão é que o nome ali do Papa, ou seja, o nome religioso dele seria Pedro Romano, seria esse último Papa. Né? Então, assim, você poderia pensar assim, poxa, Rabino, você está falando de um negócio católico, aí o santo católico está profetizando, o que isso tem a ver com o judaísmo, o que isso tem a ver com as escrituras? O que eu quero trazer para vocês é que esse tipo de evento ou de manifestações que muitas das vezes acontece no meio mesmo pagão, no meio católico ali, ou em outra religião, ele aponta, ele se harmoniza com o que está escrito no texto realmente dado por Deus no meio do seu povo, como o livro de Apocalipse, por exemplo. O que eu quero mostrar para vocês é que são várias coisas apontando para o mesmo lugar, tanto da parte de Deus como da parte até mesmo do mal, apontando para o mesmo lugar. E isso tem que colocar a gente alerta. Eu vou trazer aqui mais uma outra que é de Nostradamus, que também nós temos aqui um vídeo aqui que você pode acompanhar aqui no nosso canal, tá? Que é sobre a vida de Nostradamus. Mostramos a origem judaica dele e as possibilidades de que ele fez as previsões deles usando o código bíblico. Então, realmente, você pode olhar aqui, ó, aqui no canto aqui, você pode acessar esse vídeo que nós fizemos também no nosso canal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que Nostradamus também profetizou acerca desse tema, ou seja, a profecia de Nostradamus para o último Papa. Em resumo, as principais relações entre as profecias de Nostradamus e o Papa Francisco giram em torno da previsão da morte de um sumo pontífice idoso, que está sendo associado a Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco que morreu agora, da subsequente eleição de um papa controverso ou que enfraqueça a autoridade papal, da possível influência jesuíta simbolizada pelo Papa Negro. Esse é o termo que está sendo difundido e falado. E de um período de tribulação e transformação para a Igreja Católica e o Vaticano. Essas interpretações permanecem especulativas e simbólicas, já que os escritos de Nostradamus são notoriamente enigmáticos e abertos a múltiplas leituras, isso aí sem dúvida. Nos textos de Nostradamus, há também descrições enigmáticas sobre o sucessor do Papa. Uma interpretação sugere que, após a morte do pontífice idoso, seria eleito um romano de boa idade. Outra menção fala de um jovem de pele escura, envolvido em assuntos significativos da igreja, o que poderia indicar um futuro papa de origem diversa ou uma mudança na dinâmica da liderança eclesiástica. O termo Papa Negro aparece em algumas leituras das profecias de Nostradamus. Tradicionalmente, esse título é atribuído ao superior geral da Ordem dos Jesuítas, a mesma a qual pertenceu o Papa Francisco. Para alguns, esse termo simboliza um poder oculto ou influente dentro da igreja, o que pode sugerir uma continuidade da influência jesuíta ou transformações internas no Vaticano após a morte de Francisco. Então, veja que coisa interessante, queridos. Nós estamos falando da harmonia de duas profecias, de duas previsões, e tudo isso, como eu disse aqui, o que teria a ver conosco, né? Que teria a ver conosco? Só para a gente terminar, Nostradamus também teria feito alusões a possíveis turbulências dentro da Igreja Católica e na cidade das sete colinas. Ele também vai usar esse mesmo termo que o livro de Apocalipse usa.
uma metáfora comum para Roma e o Vaticano. Algumas interpretações prevêem desafios significativos ou agitações no futuro da Igreja, possivelmente ligados à sucessão papal e conflitos geopolíticos ou religiosos mais amplos. Tá? Então, como eu falei aqui, o que isso teria a ver conosco? Ora, novamente, eu pergunto para você, será que realmente estamos diante dessa virada agora do tabuleiro? Será que estamos diante dessa possibilidade do que o texto diz para a gente que o sexto será também o oitavo? Será que sexto aqui significa apenas o sexto numa questão de ordem, né? Na questão ordinal? Ou estaria o sexto também apontando para o número do homem, mostrando a humanidade dele, mostrando que agora sim, né, a igreja ela vai ter um aspecto mais humano dentro de todo o potencial humano, né, que vai governar o Vaticano, que vai governar o mundo, que vai trazer influência, até porque, né, o falso profeta ele aponta para o anti-Mashiach. E o que está escrito lá? Que o número dessa besta é 666. Agora, o sexto ser também o oitavo não seria uma referência a essa ligação desse último Papa ser realmente? Então, dentro da visão de que essa besta, né, ou esse chifre, que também é um rei, ou seja, o sexto ser o oitavo, seria agora esse momento, harmonizando agora com a profecia de São Malaquias e de Nostradamus, tudo isso em uma confluência para o mesmo ponto. E aí eu volto a dizer para vocês, o que significa isso para nós? É que nós deveremos estar atentos ao que está acontecendo no cenário mundial. Você não pode estar distraído, eu tenho sempre dito isso aqui. Nós estamos vivendo a Harita Yamim os últimos dias e realmente a luta espiritual ela se torna intensa e cada vez mais diante dos nossos olhos no cenário mundial as coisas estão se descortinando. Existem ainda outras coisas acontecendo que estão ligadas ao Vaticano, ligados à Igreja Católica, como até mesmo manifestações extraterrestres. Eu não quero nem entrar nesse ponto aqui, mas é muito importante que você esteja atento. E essas semanas, para eleger o novo Papa, eu peço a você que continue ligado, né, atento espiritualmente, não se distraia, não viva uma vida de erros, mas busque viver uma vida de santidade, buscando a presença de Deus, porque as coisas estão acontecendo. A vinda do Senhor está cada vez mais próxima e nós necessitamos despertar do sono para a presença do eterno Deus. Então, nós vamos voltar aqui com mais shiurim, com mais revelações da parte de Deus dentro dos textos sagrados, interpretações daquilo que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias. Não perca aqui, eu peço a você que mais uma vez você deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo o que você acha de toda essa descrição e de tudo que nós trouxemos para vocês aqui. Compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ser despertadas e fique atento aqui no nosso canal para os vídeos que nós vamos estar trazendo, né, esses dias, que serão de grande importância para o seu conhecimento. Então, mais uma vez, se inscreve aqui se você não é inscrito. Vamos terminando o nosso vídeo por aqui, queridos, e que o Eterno vos abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.